Seja bem-vindo, seja bem-vinda àquele momento que você vai crer. Eu sou o máximo em redação. Redação é muito fácil e tipo textual ainda mais. Professora Monique com você. O tipo textual estudado será descrição, certo? Vamos ver o que é descrição? Para que serve? Bora lá! A descrição. Primeira coisa, é a maneira, não é, de nós transcrevermos o que está ocorrendo aí em uma cena, certo? Uma maneira assim de você colocar aquela pessoa que não está por dentro do que está acontecendo a par. Olha que bacana. Só que dentro desse tipo textual, o que acontece? Nós temos dentro da descrição os tipos de descrição. Então agora eu vou falar um pouquinho para você a respeito da descrição estática. Sim, já se imaginou congelado? Exatamente. Então, o que seria, né? O que é a descrição estática? A gente compreende, né, esse conceito de descrição estática pela captação de uma realidade espacial que visualmente não proporciona movimento. Claro, Monique, eu já imaginei. Se é estática, não proporciona movimento? Exatamente. Um exemplo disso. Porque, claro, o que você quer saber? Descrição, tá? Mas tipo de descrição, ok. Descrição estática. Claro, a fotografia é o melhor exemplo de descrição estática. Já parou para pensar? Já pensou agora naquela tua selfie caprichada, com aquela baita paisagem atrás? Então, isso é uma descrição estática, certo? Por quê? As pessoas que estão visualizando a sua foto, elas não têm noção do que aconteceu naquela imagem, certo? Então, por isso que a fotografia, ela é o exemplo mais perfeito, porque vamos imaginar, você está nos canyons, né? Aquela imagem, aquela paisagem bonita, atrativa, diferente, e a foto está retratando exatamente aquele momento, certo? Então vamos lá. Exemplo de descrição estática. Então, ó, observe que essa fotografia aqui, olha que coisa mais linda. A fotografia do pôr do sol, ela trabalha com a concepção fixa da realidade. Então, ou seja, você está visualizando, ó, o que a câmera captou. Ou seja, essa imagem aqui, ó, não tem movimento. No entanto, Monique, descrição estática, exatamente. Por quê? Claro, quando você pensa em descrição, você já está pensando no gênero, por exemplo, no gênero conto, né? Que está dentro do tipo narrativo, né? O narrador contando ali o que aconteceu naquela cena, falando com que roupa aquela personagem estava, em que lugar aquela personagem estava, tudo bem. Só que daí você falou assim, pô, cara, agora que eu me liguei que a foto, ela também traz esse tipo de realidade. Então, aqui está. Então, toda foto que agora, né, você visualizar, você vai lembrar desse tipo de descrição. E por que é uma descrição? Porque nos transporta àquela realidade que foi vivenciada por quem captou essa imagem. Olha que legal. Em contrapartida, quem que eu tenho? Aqui, ó. Nada mais perfeito do que essa animação aqui, ó. Eu tenho a descrição dinâmica. Sim, dinâmica. Movimento. Exatamente isso que você pensou. Então, é um movimento, né? A captação desse movimento em uma posição também, uma disposição espacial. Claro, eu acabei de te falar que a foto é um exemplo perfeito dessa descrição estática, porque a foto é a captação do ambiente, ela te traz ali, né, uma percepção, uma interpretação, você consegue visualizar aquela cena, tá? Só que, claro, ali, certo? Agora, filme. O filme é o exemplo mais perfeito para você captar essa dinamicidade, certo? E por quê? Porque toda aquela cena, ela
está te descrevendo, você está por dentro da intencionalidade daquela pessoa, né, que construiu aquela cena e tudo aquilo tem uma progressão. Então vai acontecendo e vai criando, né, vai nos passando vida. Por isso da questão da descrição dinâmica, certo? Olha só, um exemplo de descrição dinâmica. Claro, aqui tem uma paisagem, né? Só para você assim, cara, ai, Monique, então isso aqui tipo a descrição dinâmica aqui, né? Que você já tá visualizando algumas coisas que estão destacadas, certo? E aqui a fotografia estática, porque mostra isso aqui. Exatamente, tá? Isso mesmo. Olha só, a República era muito, ó, no alto, certo? Sobre 3 andares, dominando uma grande extensão. Ó, viam-se de cima as casas acavaladas, umas pelas outras, formando ruas, contornando praças. Mas, para além, pressentiam-se os arrabaldes pelo verdejar das árvores. Ao fundo, encadeavam-se cordilheiras graduando planos esfumados de neblina, certo? Isso aqui é o, né, grande Aloysio Azevedo, aqui casa de pensão, ok? Você percebeu, ó, viam-se contornando, aqui ó, pressentiam-se, encadeavam-se, né, cordilheiras, graduando planos esfumados. Então assim, ó, se eu não tenho verbos aí, né, nesse gerúndio que indica aquela simultaneidade, né, de fatos, eu tenho aqui, ó, viam-se, pressentiam-se. Eu tenho verbos aí no pretérito, certo? Que também, obviamente, te dá aquela impressão de que essa pessoa, não é? Este narrador que está falando a respeito dessas casas, né? Ele funciona como os nossos olhos, certo? Nessa paisagem descrita, ok? Vamos lá. Como todo texto, né? O que acontece? Como na redação não funciona só por meio de produções textuais, e sim, as questões também trabalham com esse plano, ainda mais no que diz respeito aos tipos textuais, eu trouxe aqui uma questão para você. Olha só, o nome desse fragmento é Cordões, certo? Claro, eu começo aqui pelo texto e depois eu vou ali para o enunciado para você ter uma noção, né? Como que os tipos textuais são abordados em provas como, por exemplo, os vestibulares, logicamente, e o Enem, que é um dos maiores vestibulares do Brasil, né? Vamos lá. Era em plena Rua do Ouvidor. Não se podia andar. A multidão apertava-se sufocada. Havia sujeitos congestionados, forçando a passagem, com os cotovelos, mulheres afogueadas, crianças a gritar, tipos que berravam pilhérias. A pletora da alegria punha desvarios em todas as faces. Era provável que, do Largo de São Francisco, à rua direita, dançavam 20 cordões e 40 grupos rufassem 200 tambores. Zabumbassem sem bombos, gritassem 50 mil pessoas. A rua convulsionava-se, como se fosse fender, rebentar de luxúria e de barulho. A atmosfera pesava como chumbo. Serpentinas riscavam o ar. Homens passavam. Claro, é apenas aqui um fragmento, né, do João do Rio, certo? E vou só acabar aqui para vocês. Homens passavam empapados d'água, cheios de confete. Mulheres de chapéu de papel curvavam as nucas à estila do lança-perfumes. Frases rugiam cabeludas, entre gargalhadas, berros, uivos e guinchos. Agora sim, grande João do Rio, a alma encantadora das ruas. Pergunta: o fragmento transcrito. Fragmento por quê? Porque, claro, né, o texto aí tem a tua extensão, mas geralmente as questões abordam somente aquilo que interessa, né? O que vai nortear
ali esse enunciado. Bom, o fragmento transcrito pode ser classificado considerando o tipo de composição e o emprego de verbos no pretérito imperfeito, como A. Narração, ações concluídas no passado. B. Descrição dinâmica, ações em decurso no passado. Dissertação, simultaneidade de ações no passado. Descrição estática, né, aquela que não se movimenta, ações hipotéticas no passado, ou narrativo descritivo, ações pontuais concluídas no passado. E os tambores? Qual a resposta correta? Letra B, descrição dinâmica. E por quê? Porque aqui, ele já dá uma diquinha pra gente dos verbos, que os verbos no pretérito imperfeito, eles fazem parte do fragmento. E ele já fala tudo isso para você considerar ali, o tipo de composição. Então, na letra B, descrição dinâmica. Se você percebeu, veja só, aqui quando, né, esses verbos que eu marquei, era provável que o Largo de São Francisco, a rua direita, olha o verbo ser ali, pesava como chumbo. Olha o verbo pesar. Então, são marcas desse pretérito imperfeito. Gostou da questão? Então, é isso que você vai enfrentar no âmbito de descrição estática. Ótimos estudos, uma boa descrição para você.